Nesse Vozes pela Inclusão, vamos falar sobre aquilo que nós podemos evitar de falar e escrever? Vamos falar sobre frases capacitistas, sobre posições que às vezes, sem querer, nós tomamos e isso se caracteriza capacitismo? Pode ser? Fica comigo, eu já volto nesta terça-feira, dia 5 de setembro, neste Vozes pela Inclusão, aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos nesta terça-feira, 5 de setembro de 2023. E eu aqui com você sempre às 20 horas, com a notícia, com a informação, para a gente trocar ideias, falar sobre e para pessoas com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta terça-feira, o Dr. André Naves, que é responsável aqui pelo Vozes pela Inclusão, não estará com você, mas na próxima semana ele estará de volta com entrevistados especiais aqui no Diário PCD. Bom, pessoal, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fino e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo, uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, bem acima do lado direito, a logomarca Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Mas vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, você que já está assistindo a gente, você que já está com a gente aí, vai deixando o like, o joinha, vai nos ajudando, fazendo com que essa informação chegue para mais pessoas nesse bate-papo na noite desta terça-feira. Mas vamos lá, pessoal. Setembro, todos sabem que é o mês nacional de luta das pessoas com deficiência. Nós temos aí uma data específica no mês de setembro, mas o mês todo é o mês nacional de luta das pessoas com deficiência. Para o Diário PCD, todo dia é dia de luta, não é? Porque esses dias eu entrevistei o Romário Machado e ele dizia, olha, a pessoa com deficiência, ela precisa matar 2 leões por dia. Eu disse, olha, eu acho que a pessoa com deficiência precisa a cada momento vencer uma batalha, travar uma batalha e vencê-la, não é? Porque se as pessoas hoje no mundo têm dificuldade para muitas coisas, a pessoa com deficiência tem um pouco mais. Não é que a pessoa com deficiência está inferiorizada. Não. É que o sistema acaba criando dificuldades para as pessoas com deficiência. Mas vamos lá. Os obstáculos existem para a gente vencê-los, superá-los, né? Ultrapassar os obstáculos, né? E vamos em frente. E nesse quadro do Vozes pela Inclusão, com todo o apoio da equipe da Handtalk, principalmente da Ana Sofia Gala, que faz parte da equipe Handtalk. A Handtalk é a nossa parceira. Se você entrar no nosso site, lá tem um aplicativo que interpreta todos os textos do site em Libras. É um aplicativo que está lá à disposição, é só você selecionar o texto que você quiser, que vai interpretar tudo em Libras para vocês. Por sinal, o Diário PCD, com esta parceria com a Handtalk, faz parte de 1% dos sites com acessibilidade de todo o mundo. É uma marca muito legal, né, que todos deveriam cumprir esta obrigatoriedade. Antes da pessoa investir na rede social, ela devia pensar na acessibilidade para todo mundo. Deveria ter lá também a questão da acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Um grande abraço a toda a equipe da Handtalk, uma equipe gigante. E nesse Vozes pela Inclusão eu tenho o apoio da Handtalk. Nós vamos conversar sobre 15 frases capacitistas que nós devemos repensar e deixar de usar agora mesmo. Rolando vai trazer para a gente as imagens da Lauisen, laudos para isenções, e eu já volto para a gente falar sobre frases capacitistas.
Vamos discutir sobre? Solta pra gente, Roland! Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen Laudos para Isenções está pronta para te atender. Os médicos Marcelo Marques Teani e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e Detran, estão preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen Laudos para Isenções. Um grande abraço a todos da Lauisen Laudos para Isenções, nosso grande parceiro. Um abraço a todos da Move Solução em Mobilidade, a todos das Adaptações Abner, a todos do Movimento PCD e também a todos da organização da 18ª Reatec, que acontece de 4 a 7 de outubro em São Paulo. Já estou convidando vocês, hein? Nós estaremos lá. Temos um stand lá na Reatec e vamos esperar você para a gente conversar, trocar ideias, se conhecer. Convite feito. Mas vamos lá, pessoal. A Handitalk, ela dedica todo o mês de setembro a celebrar o Setembro Azul, em que eles se dedicam à conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas surdas na sociedade. Nesse cenário, é super importante refletir sobre as atitudes, linguagem, não é mesmo? Será que a gente reflete bem sobre isso? Com isso em mente, a equipe da Handitalk compartilhou conosco, nós estamos trazendo para vocês 15 frases capacitismas para você refletir e deletar de vez do seu vocabulário. Infelizmente, nós, às vezes, cometemos esse tipo de frase capacitista, mas autoridades cometem isso todos os dias. Eu, às vezes, leio decisões de magistrados que eles cometem falhas e acabam cometendo aí, escrevendo frases capacitistas. As pessoas não têm noção disso, não é? E aí a questão da cultura, não é? O Setembro Azul é uma oportunidade que a Handitalk dá para a gente aprender, desaprender e promover mudanças que tornem o mundo muito mais inclusivo e respeitoso. Mas, já que nós estamos tentando tornar o mundo mais inclusivo, vamos ampliar essa luta e falar sobre o Setembro Verde, Setembro Azul, o Setembro de mês de luta das pessoas com deficiência. Vamos lá, vamos falar sobre isso? Vamos lá. Então, o que a gente tem para falar sobre esse mês, não é? E tem diversas datas importantes para a comunidade surda. Uma delas é o dia de fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que em 26 de setembro de 1857 foi fundado. Além disso, o Setembro Azul e a cor azul é bastante simbólico para essa comunidade surda, por representar a cor do laço que as pessoas com deficiência precisavam usar no braço para serem identificadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Você sabia disso, não? As pessoas elas utilizavam um laço na cor azul para se identificarem como pessoas com deficiência durante a guerra. O Setembro Verde, falamos do Setembro Azul, e o Setembro Verde tem uma proposta da Handitalk muito parecida com o Setembro Azul. Mas ao invés de focar em uma deficiência específica, essa campanha se dedica à conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência em geral. Essa campanha da Handitalk, em que o Diário PCD é parceira, é o lembrete de que a sociedade deve ser acessível a todas as pessoas, independente de suas habilidades, características físicas, cognitivas ou sensoriais. A luta por um mundo mais inclusivo abrange uma ampla variedade
de deficiências, cada uma com suas próprias necessidades e desafios. Eu falei de capacitismo, né? O que é capacitismo? É a discriminação ou o preconceito em relação às pessoas com deficiência. O capacitismo se baseia na ideia de que a habilidade física ou mental é um indicador de superioridade, tendo como padrão um corpo sem deficiência considerado normal. Em resumo, o capacitismo subestima a capacidade e a aptidão das pessoas em virtude de sua deficiência. Então vamos lá, as 15 frases capacitistas que eu queria que a gente pudesse refletir sobre. A primeira, veja, sempre a gente está ouvindo assim, nossa, nem parece que você tem deficiência. Não é isso. Essa frase sugere que ter uma deficiência é algo negativo, além de reforçar a ideia de que as pessoas com deficiência deveriam ter uma aparência diferente para serem mais facilmente identificadas. Vai fazer o quê? Não é? Toda pessoa com deficiência vai ter que sair com uma faixa na testa, como foi na Segunda Guerra, com uma faixa no braço azul. Todos nós somos iguais. Os dedos das mãos são diferentes, um é maior que o outro, mas todos eles têm a sua função e a sua importância. Não é? Nós precisamos parar de imaginar que a pessoa baixa, alta, gorda, magra tem diferenças, a pessoa com deficiência auditiva, visual, física, mental, intelectual, isso não dá para acontecer, não é? E aí sobre a comunidade surda. Muitas vezes perguntam assim para a comunidade surda, né? Você fala? Nem parece que é surda. Essa frase minimiza a identidade surda de alguém e reforça estereótipos prejudiciais, como a de que pessoas surdas não falam, sendo erroneamente chamadas de surdas mudas. Essa é uma deficiência diferente da surdez. A pessoa surda é uma coisa, a pessoa surda muda é outra. A terceira frase que a gente deve refletir é sobre achei que você era normal. Achei que você era normal. Essa declaração implica que as pessoas com deficiência não são normais, perpetuando o estigma e a valorização dos corpos sem deficiência, tidos como o padrão a ser seguido. Qual é o padrão? A todos tem que ter 1,70 m. Quem não tem 1,70 m não é padrão, não é normal. Todos precisam pesar 80 quilos. Quem pesa 60 ou 100 não é normal. A pessoa com uma deficiência, ela não é normal? Por que ela não é normal? Achei que você era normal. Vamos cortar isso do nosso vocabulário? O que é que você acha? A quarta frase capacitista é: se fosse comigo, nem sei o que faria. Se fosse comigo, nem sei o que faria. Às vezes você olha para uma pessoa com uma amputação, com uma deficiência grave, aí você fala, nossa, se fosse comigo, nem sei o que faria. Essa frase subestima a resiliência e as capacidades das pessoas com deficiência, além de tratar a deficiência como um fardo e um problema. Quantas vezes eu já não conversei com pessoas que me disseram o seguinte, olha, eu ganhei de presente uma cadeira de rodas. Com a minha deficiência, eu ganhei essa minha parceira cadeira de rodas, e com essa cadeira de rodas eu aprendi muita coisa na minha vida. Aí vem alguém e fala, se fosse comigo, nem sei o que faria. Uma outra coisa que a gente está sempre acostumado, e eu procuro me policiar demais, não é? Essa pessoa é um exemplo de superação. Quantas manchetes a gente não acaba acompanhando pela imprensa, né? Exemplo de superação. Você já pensou sobre isso? Embora seja importante reconhecer conquistas individuais,
Usar a separação, a superação, como única narrativa, desconsidera as lutas reais das pessoas com deficiência. E muitas vezes é usada naquele contexto de supervalorizar tarefas básicas. A gente precisa pensar que a pessoa com deficiência ela tem um dia a dia normal. Esses dias eu estava vendo uma blogueira, ela é amputada dos 2 braços. E ela cozinha. E ela tem um blog que ela... Eu vou trazer ela um dia aqui no diário. Ela cozinha com os pés. Ela tem uma habilidade para cozinhar, ela conhece da culinária, sabe? E aí as pessoas que é um exemplo de superação. Vamos refletir sobre? E quando você ouve alguém querendo atacar alguém, sabe? Uma pessoa quer atacar a outra, e ela diz assim, ó, você está sendo meio autista. Você está sendo meio autista. Essa é uma frase que é um exemplo de como termos clínicos são usados de maneira inadequada e pejorativa. Você está querendo agredir alguém dizendo que ela é meio autista? Ué? Primeiro que a pessoa não é nem meia, ou ela é autista ou ela não é. E ser autista é o quê? Ser autista é ser como qualquer outro cidadão. O duro é quando a gente ouve alguém, ainda continuando na questão da agressão, diz assim, essa pessoa finge demência. Usar esses termos relacionados à deficiência para descrever comportamentos indesejados é ofensivo e reforça estigmas. Você finge demência. Vamos repensar e deixar de utilizar frases como essa. O duro é quando você ouve a pessoa dizer o seguinte, você é retardado, seu retardado. Você já ouviu isso já? O uso do termo retardado como insulto é altamente ofensivo e perpetua o preconceito contra pessoas com deficiência intelectual. Só isso. Ou só tudo isso. Absurdo, né? E a gente vê isso quase que rotineiramente. Tem uma outra. Você está cego, surdo. Você está conversando com a pessoa, você está cego, você está surdo. Ué, mais uma vez, usar uma deficiência para descrever um comportamento não é nada respeitoso e desconsidera as necessidades individuais da pessoa. Ao invés de você dizer, você está cego, está surdo, presta atenção, estou falando com você. E quando fala assim, poxa, cara, que mancada, hein? Você mancou comigo, hein? Associar deficiência a erros ou falhas contribui para a marginalização. Vamos refletir sobre isso? E quando você ouve, esses dias nós tivemos uma audiência lá na Assembleia Legislativa e um médico psiquiatra de um dos institutos de São Paulo, disse assim na audiência, nós não temos braço para isso. Algumas vezes diz assim, nós não temos pernas para isso. A pessoa não tem como atender um requisito, nós não temos braço para isso. Mais uma vez, usar deficiências como metáforas para dificuldades minimiza as experiências das pessoas com deficiência e poderia facilmente ser substituída por uma expressão mais literal.
Nós estamos conversando nesta terça-feira, 5 de setembro, sobre a contribuição, sobre o que a Rand Talk, uma das parceiras do Diário PCD, tem disponibilizado nesse setembro, né, mês nacional de luta das pessoas com deficiência. Estamos falando sobre pelo menos 15 frases capacitistas que nós precisamos refletir e, às vezes, deixar de usar no nosso vocabulário. Vez ou outra, a gente acaba também ouvindo uma pessoa dizer sim para outra, né? Você vai dar uma de João sem braço? Não é? Você já ouviu isso também? Expressões desse tipo perpetuam estigmas e brincadeiras de mau gosto relacionadas a deficiências. Combinado? E quando você ouve, né? Estou mais perdido que cego em tiroteio. Ao invés da pessoa falar, estou mais perdido que cego em tiroteio, será que não dá para falar? Estou mais perdido que cachorro em caminhão de mudança? Porque antigamente você fazia as mudanças, o cachorrinho ia lá no caminhão de mudança. Hoje não, hoje vai no carro com a gente. Mas antigamente ia no caminhão de mudança. Né? Então, ao invés de você falar assim, estou mais perdida que cego em tiroteio, não tem o mesmo sentido você dizer, eu estou mais perdida que cachorro no caminhão de mudança? Essa comparação de estou mais perdida que cego em tiroteio é insensível e trivializa situações perigosas. A 14ª frase que eu separei aqui para a gente falar sobre às vezes a pessoa até, sabe, de uma maneira despretensiosa, diz, a gente só recebe o fardo que aceita carregar. Não é? A gente só recebe o fardo que aceita carregar. Essa frase desconsidera a luta contra a discriminação e a desigualdade enfrentada pelas pessoas com deficiência, dando a ideia de que elas tiveram a opção de escolher ter ou não a deficiência. Não é? E a última, é melhor ser surdo do que ouvir isso. Quantas vezes nós já não acompanhamos isso, não é? É melhor ser surdo do que ouvir isso. Essa declaração minimiza a experiência da deficiência auditiva e implica que ser uma pessoa surda é preferível a lidar com comentários ruins. Essas são as pelo menos 15 frases que nós separamos para que a gente possa refletir sobre tudo isso, passar a usar uma linguagem inclusiva e acessível, pois isso é fundamental para respeitar a dignidade e a identidade das pessoas com deficiência. A pessoa, em primeiro lugar. Nós devemos colocar a pessoa antes da deficiência como pessoa com deficiência ao invés de deficiente. 2. Usar a terminologia adequada. Informe-se sobre os termos corretos para se referir a diferentes deficiências e evite termos pejorativos, como as frases capacitistas que nós acabamos de mencionar. Vamos tentar evitar rótulos simplistas. Evitar categorizar as pessoas apenas por suas deficiências, reconhecendo a complexidade de suas identidades. E nós poderíamos tentar respeitar as preferências individuais. Algumas pessoas preferem termos específicos para se referirem às suas deficiências. Nós devemos respeitar essas preferências. Por exemplo, dentre as pessoas com deficiência auditiva, algumas se identificam como surdas e outras não, principalmente por conta do fator cultural envolvido nesse termo. No material que a Rand Talk compartilhou com a gente, a Ana Sofia Gala, que escreve para a Rand Talk, diz que neste setembro azul e verde, esse mês símbolo de uma luta contínua, nós temos que nos comprometer a ser anticapacitistas, desafiando preconceitos enraizados e adotando uma linguagem mais inclusiva. A conscientização sobre o capacitismo
é uma etapa essencial para a criação de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Lembre-se de que as palavras têm poder e usar uma linguagem respeitosa e inclusiva é uma ótima maneira de começar a promover a igualdade e o entendimento. Se você quiser conhecer um pouco mais da HandTalk, é só você acessar a HandTalk na sua rede social que você vai conhecer um pouco mais do trabalho da HandTalk. Bom, pessoal, terça-feira, 5 de setembro, finalizamos Vozes pela Inclusão. Hoje eu estou por aqui, mas na próxima semana o Dr. André Naves estará aqui com convidados para falar para pessoas com deficiência, sobre inclusão social, sobre vários temas que você pode conferir todas as terças-feiras a partir das 20 horas aqui no Diário PCD. Fora as terças-feiras, nós todos os dias estamos pontualmente com a informação, com a notícia. Não só às 20 horas, mas também às 6 horas da manhã com o Shorts, que é o vídeo em 1 minuto, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. É um grupo de informações, é um grupo de mídias sociais levando a informação para você. Quero dizer que setembro para a gente é um mês de muita luta. Estamos em busca aí de 1.700.000 visualizações no nosso canal no YouTube. A nossa visitação no site está muito legal e nós estamos aí em busca de chegar aos 15.000 inscritos no nosso canal. Peço a você, se puder, mais uma vez, deixa o like. Se você puder nos ajudar a impulsionar as nossas informações, as nossas notícias, você pode ser membro aqui no canal do YouTube, contribuindo mensalmente com R$ 7,90, ou então nos ajudar através da nossa chave Pix. Como eu digo, vergonha é roubar, vergonha é mentir, vergonha é enganar. O Diário PCD não tem vergonha de pedir. A nossa chave Pix é jornalismopcd@gmail.com. A chave Pix está em nome do Roland Paiva, nosso grande parceiro. Quero agradecer a todos vocês. Um abraço ao Dr. André Naves. Nós estaremos de volta amanhã aqui com mais notícias e mais informações. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu, tchau, até mais.